Você acredita que o fim está próximo? E o que está por trás da morte do Papa Francisco? Coincidência ou um aviso? O mundo mal saiu do domingo de Páscoa quando uma notícia bombástica estourou. O Papa Francisco morreu. Oficialmente foi uma pneumonia grave acompanhada de complicações sérias, mas nos bastidores algo muito maior está sendo falado. E se eu te dissesse que a morte do Papa Francisco pode ser o gatilho de uma profecia milenar sobre o fim dos tempos? E se ele fosse, de fato, o último Papa verdadeiro, o número 112, antes da ascensão do falso profeta e do anticristo? E é exatamente isso que vamos falar neste vídeo bombástico e revelador. Uma profecia veio à tona escrita há quase 1000 anos. E realmente esta profecia está chocando a muitos. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Eu já te peço, antes mesmo de iniciar esse vídeo, fique até o final para você entender o contexto dele, certo? E se você não é inscrito aqui, inscreva-se, ative o sininho das notificações. E já no começo desse vídeo eu já te peço, deixe o like para esse vídeo, que vai me ajudar muito. Uma profecia proibida veio a público. Segundo relatos históricos, São Malaquias, um bispo irlandês do século XI, teria recebido de Deus uma visão extraordinária. Uma lista com 112 papas, cada um descrito por lemas enigmáticos em latim. E essa profecia foi mantida em segredo por séculos e só veio à tona em 1595, quando o monge Arnold Wyon publicou os escritos. E acredite se quiser, essa profecia bateu certinho com outra profecia apocalíptica. Mas por que demoraram tanto? E por que estavam tentando esconder algo? Estariam manipulando os rumos da igreja desde as sombras? Segundo a profecia, o Papa de número 112 lideraria a igreja em um tempo de tribulação sem precedentes. E após sua morte, a igreja cairia nas mãos do falso profeta, um impostor que prepararia o mundo para a ascensão do anticristo. E quem é o Papa 112 da lista? O Papa Francisco. Sim, o mesmo que morreu agora. Coincidência ou cumprimento literal da profecia? Francisco estava internado desde 14 de fevereiro de 2025 em Roma. O que parecia uma simples bronquite virou pneumonia nos 2 pulmões, somada à insuficiência renal, anemia e queda de plaquetas. Os detalhes médicos são claros, mas os sinais espirituais estão sendo ignorados. A morte foi anunciada um dia após o domingo de Páscoa, e é exatamente nesse contexto que a profecia ressurge como um alerta para o mundo. A profecia ela não é vaga, ela traz 112 lemas em latim, cada um relacionado a um papa. E se essa profecia for realmente verdade, o próximo papa a ocupar o trono não será um papa legítimo, mas sim um impostor que estará ligado diretamente ao anticristo. Uma peça-chave em um governo global maligno que enganará milhões e mudará o rumo da humanidade. Se essa profecia for verdadeira, o mundo estará prestes a entrar em uma nova era, onde a nossa fé será testada como nunca antes. Mas será que isso faz sentido ou é apenas coincidência? Para responder a isso, nós precisamos primeiro olhar para o passado para ver o que pode estar por vir. A lista de São Malaquias começa a assustar quando nós analisamos os últimos papas e percebemos como seus lemas começam a se encaixar perfeitamente com os acontecimentos históricos. Veja alguns exemplos que chocam até mesmo os céticos, aqueles que não acreditam. Pois Pio X, ele foi papa entre 1903 a 1914. E o seu lema? Ignis Ardens, significando fogo ardente. Ele foi um papa de fé intensa, conhecido por sua luta contra heresias e sua paixão incansável. Bento XV, papa de 1914 a 1922. O seu lema? Religio devastata. Religião devastada significa. Ele liderou a igreja em meio à Primeira Guerra Mundial, vendo o mundo e a fé sendo destruídos. Pio XI,
Ele foi papa entre 1922 a 1939. O seu lema: Fides intrépida, fé destemida. Ele enfrentou o fascismo e o nazismo com coragem, denunciando os abusos de regime totalitários. Pio XII. Ele foi papa entre 1939 e 1958. Pastor Angélicos. Um papa silencioso durante a Segunda Guerra Mundial, agindo nas sombras para proteger os cristãos. João XXIII. Ele foi papa entre 1958 e 1963. Pastor et nauta, significando pastor e navegador. Ele conduziu grandes reformas na igreja como um capitão em meio às tempestades do século. Paulo VI. Ele foi entre 1963 e 1978. Seu lema foi: Florus florum, flor das flores. Seu brasão, 3 lírios. Flores tal como previu o lema. João Paulo I, 1978. Cujo lema foi: De medietate lunae, da meia-lua. Ele reinou por 33 dias, morrendo misteriosamente, detalhe, entre 2 fases de meia-lua. João Paulo II, 1978 a 2005. O seu lema: De Laboris Solis, o trabalho do sol. Ele nasceu e morreu em dias de eclipse solar. Um sol que iluminou o mundo inteiro com sua missão evangelizadora. Bento XVI, de 2005 a 2013. Glória Olivae, Glória da Oliveira, ligado espiritualmente à Ordem de São Bento. Sua renúncia, um evento raríssimo, fez o mundo estremecer. E chegamos a Francisco, o último. Papa Francisco, eleito após a renúncia de Bento XVI, é o 112 nome da lista. E segundo a profecia, o último verdadeiro Papa. Após ele, viria um impostor, um falso profeta, o falso profeta do Apocalipse. Coincidência ou profecia cumprida? Francisco tem raízes italianas. Seu nome de batismo é ligado a Pietro, que é Pedro, e ele assumiu inspirado em Francisco de Assis, cujo nome completo era Giovanni di Pietro, ou seja, Pedro o Romano, o nome do último Papa profetizado. O falso profeta está chegando. Com a morte de Francisco, abre-se o caminho para o próximo Papa. Mas e se ele não for legítimo? E se for aquele citado em Apocalipse 17, que se une ao anticristo para enganar o mundo? A morte de Francisco pode ser o gatilho para a chegada do 8º rei, o último antes do fim. Em Apocalipse capítulo 17, encontramos a profecia do último sinal. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio. E quando vier, deve durar pouco tempo. E a besta que era e já não é também o 8º, e pertence aos 7, e caminha para a destruição. Apocalipse 17, 10 a 11. Agora preste atenção. Qual cidade é conhecida como cidade dos 7 montes? Sim, Roma. E os 7 reis, quem são? Se interpretarmos esses reis como os papas do Vaticano, a contagem se encaixa de forma assustadora. Desde a criação do Estado do Vaticano, em 1929, 7 papas já governaram. Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I. Este que morreu de forma misteriosa em 1978. Seu papado durou somente 33 dias. O que nos leva para o seguinte tempo da profecia de Apocalipse. 5 já caíram. Um existe. Este se trata de João Paulo II. O outro ainda não veio, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E aqui se trata de Bento XVI. Bento XVI foi o 7º Papa, certo? Bom, mais ou menos. O Papa Bento XVI renunciou seu papado, algo raro na história. Sendo assim, o Papa Francisco seria também o 7º Papa, já que ele substituiu o papado de Bento XVI. O que se encaixa perfeitamente no final da profecia.
é também o oitavo, que é um dos 7, e vai à perdição. O próximo Papa será o oitavo rei. E de acordo com a profecia, ele será o último. Até o pastor Daniel Mastral, em seus últimos dias, ele falava sobre o oitavo rei de Apocalipse, um líder espiritual maligno aliado de um governo global. Veja um trecho deste vídeo. Tá para vir o oitavo. Quando ele morrer, vem o oitavo. Curiosamente, o oitavo vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas, número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é um dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse oitavo Papa. Pois é, as coisas estão caminhando, aí chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo. A gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, vai vir uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí. Né? Então, eu estou observando os sinais, tá acontecendo. Mas vamos voltar lá, então. O oitavo cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O oitavo rei? O oitavo rei, aliás. O oitavo rei é aquele que vai ser o falso profeta. Né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo, aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. E agora tudo parece se encaixar. 3 sinais de que Francisco foi o último. O nome de Pedro Romano, ele não se chamava Pedro, mas era espiritualmente ligado ao nome. E a cidade eterna de Roma, é claro. Seu papado foi ligado a tribulações, escândalos, divisões dentro da igreja, escândalos de abuso, polêmicas internas. Um tempo de caos, como previsto. E a renúncia também do Papa Bento XVI quebrou uma tradição de séculos. Ele foi o prenúncio de uma nova era, mais sombria e sem volta. Mas e agora? O próximo Papa pode não ser quem parece ser. Ele pode ser um lobo em pele de cordeiro, o agente final do engano global. Mas calma, nós não precisamos temer. Porque realmente, gente, se realmente o fim está chegando, o fim chegou, o fim está próximo, isso não condiz com nós que somos cristãos. Pois a nossa esperança não está em Roma, mas está em Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro Rei, o único Salvador, a única verdade que permanece quando o mundo desaba. E se você não entregou a sua vida a Ele, faça isso agora. Não espere o sinal final vir, porque ele pode já ter começado. E é claro, amados, uma coisa é certa. Se o fim está próximo, se o fim está chegando, nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. E é claro, para enfrentar a perseguição e enfrentar também os tempos difíceis que virão sobre a terra. E no final desse vídeo eu te pergunto, você acredita que realmente essas profecias já estão se cumprindo ou tudo isso é uma teoria de conspiração? E aí, o que você achou de tudo isso? Deixe a tua opinião aqui abaixo nos comentários deste vídeo. E é claro, eu já te peço, né, gente? Se você ainda não deixou o joinha para esse vídeo, deixe o joinha, compartilhe este vídeo. Não esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho das notificações se você não é inscrito. E é claro, quando chegarmos a 500 mil inscritos, eu vou sortear R$1.000 para um de vocês. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Deixa a tua opinião nos comentários. Que Deus possa abençoar a tua vida e possa fortalecer a tua fé, a tua esperança em Cristo, para que possamos cada vez mais estar fortificados, para que possamos reinar com Cristo um dia nos céus. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!